Bom, o cara me pediu um compressor mid-side, circuitinho que eu nunca tinha feito desse jeito. Já fiz mid-side, já fiz compressor, tudo. Ele pediu para eu juntar isso para ele fazer o equipamento. Então vamos lá. Você lembra que o gate, eu fiz aquele sinal, aquele circuito de sidechain, né, que ele amplificava, depois ele ia para um buffer, né, ligava um LED, aí eu tinha, antes desse buffer eu tinha um circuito de retificava, deixa eu ver aqui, retifica assim, né, retificava, aí tinha um compressor, um capacitor, onde eu podia fazer então o ataque e o release aqui. E no circuito dele eu fiz na plaquinha. Deixa eu pegar a plaquinha para você ver. Essa plaquinha aqui, ó, que eu mandei fazer uma para mim. Então é um simples amplificador com o NS5532. Então tem dois canais aqui. Ou então eu faço um canal só para balancear. Eu uso essa plaquinha para tudo, para fazer summing, para fazer saída dos equipamentos, entrada, desbalanceamento, tal, compressor também, para substituir o transformador. Então, a mão na roda essa plaquinha. Bom, mas vamos lá. Fiz o circuito de sidechain e eu tenho o meu LDR que ele vai variar, então a resistência de acordo com essa luz aqui, que o som tá, né, tá saindo essa luz, e essa luz é comandada por esse capacitor, a luminosidade dela. Eu não posso pôr a luz direto, porque senão vai ficar muito agressivo, vai ficar um compressor muito agressivo. Bom, então esse sisteminha aqui a gente consegue amaciar o acendimento desse LED. Beleza, como eu fiz? Eu peguei no meu NS5532, no negativo feedback, eu coloquei o meu LDR. Então quanto menor a resistência do LDR, mais realimentação, vai cancelar mais, você vai ter menos som. Isso é errado fazer? Na engenharia é errado fazer, porque o cálculo do negativo feedback está em cima do ganho do amplificador, e tem umas outras coisas aí que deixam o som mais linear e um monte de coisa que isso aqui faz parte do cálculo, você não pode variar aqui não. Bom, e na nossa eletrônica do foda-se, né, eu vou colocar sim o LDR aqui. Pronto, tô nem aí para essa teoria. Tem um compressor do Joe Meek. O Joe Meek, o que ele faz? Que eu acho que é bem interessante também. Ele vem aqui por cima com um potenciômetro, que ele chamou de ratio. E aqui embaixo só com o LDR e vai para a terra. Então, quanto menor é essa resistência, mais baixo vai ficar o som. Meu amplificador vai ler menos o sinal. E aqui a gente consegue controlar o ratio, que seria o fator de compressão. Porque ele vai me dar uma relação entre essas duas resistências aqui, ó. Então ele vai diminuir essa relação, né, no caso. Porque ele está alterando a impedância de saída desse circuito. Que eu estou enxergando ele pelo CI daqui. Pronto. Mas eu não quis fazer assim não. Eu deixei o meu LDR aqui. Pronto. Por isso que eu estou falando toda hora que eu deixei ele aqui. Só que se eu deixar ele sozinho aqui, ele vai mandar muito, cara. Se não tiver comprimindo nada, ele vai para mega o valor dele. Então o negativo feedback desse circuito, ele originalmente é em 30K. É aquele... tudo 30K. 30K aqui, 30K aqui. Se você procurar na internet aí sobre SSL Channel G+, Line In, o esquemático, você vai achar esse pedaço do circuito lá, completo. Ah, dá aí pra nós. Porra, Google aí todo mundo tem, caralho. Então você tira esse 30K e injeta esse sinal aqui. Mas eu injetei ele da seguinte maneira. Vamos esquecer essa setinha aqui, que isso aqui já foi passado. Pra chegar no ponto que eu queria, eu coloquei um potenciômetro. Desse lado do potenciômetro, eu coloquei um resistor de 30K. E do outro lado do potenciômetro, sim, eu pus o LDR. O potenciômetro 250K. Putz, se eu tivesse de 1 mega, eu teria posto 1 mega, sabe? Pra separar mais ainda esse cara desse cara aqui.
Então a gente consegue fazer uma relação dessa compressão. Isso aqui sim pode ser o meu ratio, baseado naquela coisa de 30K para 30K. Então no final vai dar o quê? Peraí que tem um trem errado aqui. Tem um negócio errado aqui. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Então 30K fica fixo. Então eu tenho certeza que quando eu chegar todo pra cá, o meu potenciômetro, se quiser, né? O meu... Isso aqui, essa porra aqui, o LDR vai ficar comandando o circuito inteiro. Só que ele está em cima de 250K, né? Então eu tenho o máximo aqui de 250K com ele. Por exemplo, se eu tiver um mega 250K, eu tenho praticamente 250K, né? Por isso que eu te falei que se a gente trocasse por de 1 mega, a gente ia ter mais força no LDR, ele ia comprimir muito mais. Mas cara, 250K já deu muita compressão, muita mesmo. E outra coisa importante também é que no circuito de sidechain, eu coloquei um volume nele, também no negative feedback. Por que eu coloco volume negativo feedback? Para evitar mudar a impedância dessa saída, da entrada dele ou da saída. Porque se eu puser um circuito aqui e mudar o volume para cá, esse valor desse potenciômetro, que normalmente é 100K, que vai atender legal, ele vai atrapalhar a impedância do circuito lá para trás. E esse circuito ele é extremamente sensível. A impedância dele às vezes fica bem alta. Então essas alterações desbalanceiam o negócio todo. É isso que é o pícola dessa parada. Então, cara, o circuito de compressor, você vai pegar aquela ideia do sidechain e jogar o LDR no negative feedback. E esse arranjo aqui ficou bem legal o circuito. E também para quem quiser testar o outro, vou dar uma relembrada aqui no que eu falei no início aí do vídeo, que você tem o seu sinal de saída e vamos pensar o seguinte: tem 2 resistores só, e aqui vai entrar para o meu amplificador. A relação entre esses 2 resistores vai funcionar da seguinte maneira. Esse aqui é um divisor de tensão, né? Todo técnico de eletrônica, na hora bate o olho aqui já sabe. Se eu tenho 10K e 10K, eu dividi o som por 2. Então eu tenho 6 dB ali que eu perdi, porque a gente tem ganho em decibéis é 20 vezes logaritmo do ganho. Então se eu coloco meu LDR desse lado aqui, igual o Joe Meek faz, aí eu tenho um compressor. Porque quanto mais o LED acende, menos a resistência ele oferece, né? Ele vai para 1K, vai para 5K, e aí ele aterra o som todo aqui. Como o som está alto, claro, porque ele acendeu o LED, ele aterra, então o som que estaria alto, ele acaba vindo de menor para esse circuito. Eu não preciso, cara, nem desse circuito. Se a gente for pensar, sem pensar em impedância, só isso aqui já é o meu circuito de compressor. E se eu passar, obviamente, esse LDR lá para cima, ele vira um circuito fajutão de gate. Ou um expander, né? Mais fácil dizer, porque o LED ele não vai acender de uma hora para outra, ele acende devagarinho. E é isso aí. Em relação ao acendimento do LED, vamos supor que ele está apagado e vai e acende assim, ó. Essa curva é o meu Ni. Essa demora para ele acender não é uma demora própria. Por exemplo, você está com 1,8 volt, ele está mais ou menos acendendo, 2, beleza. Aí ele chega até os 2 e pouco dele. Aí você vai ter o valor dele atingido no máximo de luminosidade, etc e tal. Como o circuito não consegue fornecer mais corrente, ele não chega a queimar o LED por causa dos picos, né? A gente tem um limitador de corrente lá com um resistor, né? Tem assim, na saída do seu CI, você tem o que? Um resistor aqui, ó, que eu coloquei, eu acho que de 1K, né? Não lembro mais não. Aí tem um diodo. Esse diodo é um diodo Zener, ou então agora um diodo, você pode usar diodos de germânio, que tem acessibilidade maior, se tiver problema com isso aqui. Mas a maioria é um N41, 48. Então fica moleza. Aí você põe um capacitorzinho, um resistorzinho para te dar o release, e faltou só o resistorzinho de ataque, né? Então isso aqui é o ataque, esse aqui é o release,
Porque o release está em paralelo com o capacitor, então ele faz o capacitor perder a força. E aí a gente precisa muito desse circuito de buffer, porque esse sinal está com uma impedância muito alta. Então quando você injeta esse sinal direto no LED, ele não consegue acender o LED, porque a impedância dele está alta. Pode estar até dando ali uns 5 volts ali, mas quando você soca o LED, ele cai na hora. Mesmo depois do buffer, a gente tem que colocar um resistor para limitar a corrente, aí sim eu vou jogar meu LED, beleza, e depois vem o LDR. Cara, essas análises de circuito são meio chutadas, porque a gente já passou pela fase de análise de circuito lá para trás, na engenharia eletrônica. Então depois, para você desenvolver um circuito, você vem bolando as ideias, vem colocando, às vezes você esquece, putz, esqueci de um resistor ali, o CI está esquentando. Eu botei um resistor aqui de 1K, um valor que eu cheguei, é bem alto esse valor de resistor, porque talvez o buffer aqui já está brutalizando, né? Esse sinal aqui está bem alto. E às vezes a gente vem revisando as coisas e vem trocando os valores, porque você vem fazendo essa cadeia de circuito e depois você vem revisando, ver se realmente está dando valor, se precisa de 1K aqui, se o buffer, não sei o que e tal, etc. Tal. E é isso aí. Bom, em relação ao acendimento do LED, ele vai te dar o NI, né, do compressor, que ele está com uma sonzeira. O NI do compressor é o seguinte, você tem uma reta e uma reta, e a gente tem uma excentricidade ali, né? O NI é um arredondamento dessa curva, é o tempo que o LED começa a acender e o tempo dele chegar na luminosidade dele completa. Então a gente tem um NI. Tem um vídeo sobre compressor já antigo lá no Facebook, não sei se tem ainda, porque eu andei tirando os vídeos, principalmente de eletrônica, para poder concentrar nesse canal aqui e deixar o negócio bem separado lá, só para áudio mesmo, e aquele jeito mais loucão de falar e tal. Bom, o que essa curva mostra não é uma curva de transferência do compressor, isso aqui é uma curva que ela vai me falar mais sobre a relação de ganho, né? Se a gente colocar uma derivada dessa curva aqui, é o ganho de saída menos o ganho de entrada. Se a gente derivar esse ganho de saída em função do tempo em relação ao ganho de entrada, a gente vai ter o quê? A inclinação da reta, né? Aqui dá pra gente ver que a gente tem uma inclinação maior, então aqui uma inclinação menor. Então desse ponto aqui, que é o meu threshold, esse ponto, ele tem ele daqui pra frente a inclinação vai mudar. Não significa que o áudio vem correndo aqui e muda nessa hora, não, porque senão a gente teria uma onda assim, ó, amassada, em vez dela correr pra cá pra cima. Eu mostrei no vídeo com 2 diodos uma representação disso aqui, e o Ni é a resistência interna do diodo. Mas na prática, esse diodo a gente faz um diodo, um clipping diode, sei lá como é que fala isso, e, tipo, ele segura só os clipes, né? Bom, aí a gente já está indo para um caminho muito maluco. O que quero que você entenda é o seguinte, você tem várias formas de usar esse LDR em cima do circuito para fazer um compressor ou um gate, né? Eu não concluí essa história aqui da divisor de tensão usando o meu circuito. Por que eu não posso simplesmente pegar isso aqui e injetar no meu equipamento? Porque aqui a gente tem uma impedância característica do circuito, tanto daqui quanto daqui. Então se eu injetar isso aqui, por exemplo, em 10K, opa, se a entrada do meu pré for 10K, eu vou ferrar meu compressor, cara. Porque isso aqui está indo de megas até 5K, 1K, por exemplo. Se a entrada do meu circuito for 10K, ele vai fazer um peso, tá vendo? Ficou em paralelo com a entrada. Isso aqui não é um resistor, isso aqui é uma impedância característica da impedância de entrada no meu circuito. Circuito característico, quando você estuda sobre compressor, sobre equalizador, o que você estuda? Você estuda isso aqui, né? O que é isso aqui? É um circuito característico de um amplificador. Na verdade é assim, né? Esse aqui é um circuito característico de amplificador. Ele tem a impedância de entrada e uma impedância de saída. Então a minha impedância de entrada do meu próximo estágio, ou da minha mesa de som, ou da volta da minha placa, ela tem uma impedância. Normalmente hoje não varia mais não, cara. Mas talvez varie. Então é muito melhor você colocar... Melhor não, vou falar que é errado então a gente colocar direto em algum outro circuito. Você tem que fazer o seu próprio circuito, porque esse aí já tem impedância de entrada autona. Então ela não vai desbalancear o seu circuito, nem para um lado nem para o outro. Essa razão aqui ela não vai ser alterada. É para isso que a gente tem que amplificar de novo.
Bom, então é isso aí. Divirtam-se e prepara, que dá muito trabalho fazer um negócio desse. Dá muito trabalho. Você tem que entender de áudio para ver se ele está comprimindo legal, né? E tem que entender de eletrônica para você saber sobre se a impedância está adequada, se o circuito está respondendo certo, se está tudo dimensionado legal, se não está ficando de mais, de menos, etc e tal. O meu circuito funcionou perfeitamente porque ele está com 90 decibéis de piso de ruído. 90 decibéis. E está comprimindo pra caralho. Então, cara, sucesso total.